Pessoal, você já ouviu dizer, né, já ouviu aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é. Esse capítulo de Ruth 4, o último capítulo dessa série, ele faz todo sentido com essa frase. Um capítulo que começa com perdas, com vulnerabilidade, e ele acaba com redenção, com providência divina. E eu quero conversar com você um pouco a respeito desse capítulo. Quero que a gente troque uma ideia e reflita o que esse capítulo pode nos ensinar aí na nossa caminhada aqui com a nossa leitura diária da Bíblia. Beleza? Bom, meu nome é Olavo e hoje, como eu disse, nós vamos refletir o capítulo de Ruth 4. Nesse capítulo, depois do capítulo que nós estudamos ontem, né, Boaz ele vai até a entrada da cidade. A entrada da cidade é onde as coisas aconteciam, né? E ele espera aquela pessoa da família dele que tinha prioridade por compra das terras de Noemi e, naturalmente, se casar com Noemi ou com Ruth. Esse ancião ele passa lá, essa pessoa passa por ele, eles chamam a pessoa de forma cordial e chama também 10 testemunhas, 10 pessoas que estavam ali para ser testemunhas daquele diálogo que ele teria com aquela pessoa, com aquele parente, né, vamos dizer assim. E ele explica: olha, o nosso parente Elimeleque, ele faleceu, os filhos também, e a viúva Noemi, ela quer vender as terras, né, aquilo que era dele, e você está na minha frente nessa prioridade de adquirir essas terras. Inicialmente ele diz que quer, ele fala: olha, então eu quero sim, eu quero adquirir essas terras sim. E aí Boaz completa: olha, junto com as terras, você adquirindo essas terras, você também vai ter que levar naturalmente Noemi e Ruth, que são viúvas desses homens, né, desses parentes nossos que faleceram, para que você possa honrar, né, para que você possa dar prosseguimento à família dele, o nome dele, né? E aí o Chico prefere não, rapaz, então eu não vou querer não. Por que não? Porque eu não vou querer, porque eu vou colocar minha herança em risco, mais uma pessoa para eu dividir, eu não vou querer. Enfim, ele alega lá esse motivo e acaba não querendo cumprir, continuar com o acordo. Um parênteses aqui para falar sobre a atitude de Boaz. Atitude correta, né? Atitude honesta, uma atitude justa, uma atitude temente a Deus, eu posso dizer assim, um cara que seguia aquilo que Deus nos ensina, né? Ele é correto, ele é aberto, ele é totalmente sem entrelinhas, né? Ele passa tudo que tem que ser passado ali, inclusive perante as testemunhas, né? Para que não haja qualquer dúvida com relação a isso. Ele passa ali, e aí, fechando esse parêntese, bom, então ele fala: então eu vou comprar, já que você não quer, eu vou comprar. Pessoal, testemunhas, ok, todo mundo aqui vendo que realmente eu estou fazendo. Não, beleza, tá tudo certo, você os testemunhas concordam, né? O sujeito também, o parente dele também concorda, e aí eles firmam essa parte lá, ele compra. Em seguida, Boaz, ele já tinha mencionado, né, quando Ruth se oferece, pede a ele que ele a compre, né, a tome. Ele primeiro fala que precisa conversar, ele gosta da ideia, mas ele primeiro fala que tem que conversar lá com o parente que tem a prioridade e tudo mais. Aí ficou tudo resolvido, eles se casam, e a Bíblia diz, né, que Deus concebe, né, Deus concebe a ela a possibilidade de ter um filho, né? Está escrito assim, eu até quero ver como é que está escrito aqui para falar para você. O Senhor lhe deu concepção, ou seja, o Senhor lhe deu a oportunidade, a bênção, a providência de ter um filho. E esse filho é muito festejado, né, entre as mulheres da região, né? Noemi, né, fica muito feliz, ela se torna ama do menino, ela fica muito feliz porque ela sai de uma vulnerabilidade, ela sai de uma perda absurda, né? Perde o marido, perde os filhos, e justamente ela acaba no final tendo o presente, né, de um menino, né, de um menino que certamente irá honrá-la no futuro, né, irá cuidar dela, e ela se torna ama desse menino.
E justamente por uma mulher estrangeira, por uma mulher viúva, que é Ruth, uma mulher que poderia ter ido embora, voltado para a parentela dela, mas ela decide. Eu até falei no capítulo, né, o capítulo de Ruth 1, eu acho que Ruth teve uma atitude arrojada, uma atitude de coragem, né, uma atitude de uma mulher virtuosa, visionária. Ela realmente decide acreditar, decide cuidar da sua sogra, não deixar a sua sogra para trás sozinha, e ela acaba sendo abençoada por Deus por conta disso. E aí eles têm esse filho, e o mais marcante do capítulo, ou não menos marcante, mas na minha opinião é o mais marcante, é que esse menino, ele lá na frente vai acabar sendo da linhagem, ele é da linhagem que concebe Davi, o maior rei de Israel, e depois Jesus Cristo. Olha que linhagem, né? É de arrepiar. Olha que linhagem que Deus dá a oportunidade de Ruth participar, né? Você imagina o quanto que Deus devia considerar Ruth, né? Quanto Deus deveria considerar essa mulher por lhe dar a permissão de conceber um filho que depois será, né, um ancestral de Davi e depois de Jesus Cristo. Loucura. E aí, o que esse capítulo quer dizer pra gente, pessoal? Muitas vezes nós temos derrotas, sabe? Derrotas grandes, derrotas duras, sabe? Derrotas dolorosas, derrotas até sangrentas, derrotas financeiras, que nos fazem cair, sabe? Ficar no chão ali um tempo e achando que Deus não está olhando pra gente, que Deus virou as costas pra gente, sabe? Mas hoje eu posso dizer isso com muita segurança, com muita tranquilidade, sabe? Quando você começa a conhecer a palavra, quando você começa a estudar a palavra, a entender a palavra, você começa a perceber que isso faz parte e que isso vai continuar fazendo parte. Porém, não é que se torna mais fácil de você passar por isso, mas isso se torna mais claro, você entende, você consegue entender que você precisa passar por aquilo ali, né? Assim como você muitas vezes está em momentos abundantes, momentos bons, momentos alegres, e você não percebe. Você simplesmente vai passando por aquilo ali, mas você não percebe que aquilo ali é um momento da sua vida. Assim como um momento ruim também, só que a gente costuma lembrar de Deus, lembrar de orar, lembrar daquilo que a gente acredita. A gente só costuma lembrar quando a gente está na dificuldade, né? Isso é uma característica do ser humano, no geral, né? No geral é assim. Pode ser que um ou outro tenha aí resignação, resiliência de nunca reclamar quando está ruim, mas normalmente o ser humano ele passa por esse processo. Ele pode mudar, mas ele passa por esse processo. Você vê, né, que, por exemplo, essa atitude honrosa, essa atitude correta que Boaz teve. Todos nós já erramos, pessoal. Todos nós, quando vamos fazer uma negociação, normalmente a gente quer puxar para o nosso lado. Dificilmente você fala assim, não, vamos fazer uma coisa honesta e que seja boa para mim e para a pessoa que está negociando comigo. Normalmente você fala, não, eu estou pensando no meu. Tem um ditado que diz, né, que eu acho péssimo, que é: a mãe de alguém vai chorar hoje. Isso é péssimo. Não quero que ninguém, que a mãe dele chore, nem com a minha. Eu quero que as duas sorriam. Então, em algum momento você vai ser assim, ou você já foi. Mas é o que eu falo para o Heitor, pessoal. Você já foi, você já errou. Hoje você tem consciência que é errado. Então você pode daqui para frente não fazer mais. Certo? Não adianta você tentar voltar no que você já fez. Ah, eu já fiz, eu já recebi troco a mais, botei no bolso e fiquei quieto. Eu já enganei ali, já fraudei um documento para ter um benefício e tal, já dei uma propina. Cara, isso você já fez, já passou. Arrependa-se e procure não fazer mais. E ainda, se você puder orientar alguém a não fazer também, o faça. Eu procuro viver assim. Ah, Olavo, então agora você virou perfeito, você agora não erra, você agora é o... Não sou, gente. Pelo amor de Deus, não sou. Muito pelo contrário, continuo errando. Porém,
Eu procuro não errar, eu tento, eu busco não errar naquilo que eu já errei. Então, se eu já errei naquilo ali atrás, eu procuro não errar mais. É assim que eu procuro viver minha vida hoje. Eu acredito que se você parar e raciocinar, faz sentido. E eu não inventei isso, eu estou seguindo pessoas que eu vejo, me modelando em pessoas que eu vejo que são dessa forma, que fazem isso. Na Bíblia tem vários exemplos assim, vários exemplos de pessoas que faziam errado e que depois eram perseguidores dos cristãos, depois se tornaram cristãos, se tornaram defensores, morreram por isso, né, defendendo os cristãos. A gente tem vários exemplos desse aí. Ou seja, arrependeu-se e procurou viver da maneira que é a correta. Procurou não errar mais naquilo ali. É isso que eu estou falando com vocês. Bom, capítulo espetacular, capítulo importantíssimo para nossas vidas, né? Esse capítulo é um capítulo pequenininho, né? 4 capítulos só, mas que falam tanta coisa para as nossas vidas, né? Descender uma mulher que de viúva, estrangeira, né? Ela se torna uma mulher que vai vai fazer parte da linhagem de Davi, repito, o maior rei que teve Israel, e depois de Jesus Cristo, né? Talvez não, com certeza é a figura, é o homem mais importante de toda a sociedade que a gente conhece, que a gente vive. É o cara que teve mais importância na nossa sociedade, Jesus Cristo. Você acreditando em Deus, não acreditando, você sempre lendo a Bíblia, não lendo, com certeza Jesus foi o cara, é a pessoa mais importante que já existiu para a nossa sociedade, para nós seres humanos. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Eu espero que nós possamos ter a fé que Noemi teve, né? A mulher que também foi honrada e passou por tanta coisa, mas no final foi honrada. Espero que nós possamos ter a fé de Noemi, a iniciativa de Ruth e a honestidade, a hombridade, a correção de Boaz. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. Se você gostou, eu vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal para que você possa receber, para que você possa assistir os próximos vídeos, mas para isso, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado, tá? De todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no canal, na plataforma YouTube. Tá legal, pessoal? E até o próximo capítulo. Amanhã nós iniciamos um novo capítulo, o capítulo de Samuel. Beleza, pessoal? Até mais!